isso aí, programa Capital Cultural, no clima do Bloco Cultura, programa Capital, que agora é diário, todos os dias com um tema diferenciado para você que nos acompanha, que nos segue, prestigiar e aprender muito conosco. Esse é o grande propósito do programa Capital Cultural da PNTV, a TV Web do RN. E o Bloco Cultura, mais uma vez, não é? Ele sempre sensível ao desejo do nosso espectador, do nosso ouvinte, do nosso seguidor, ele resolveu atender à solicitação do diálogo sobre um importante tema que verdadeiramente tem acometido muitas famílias, muitas pessoas, e a gente está falando do tema depressão. Para isso, o programa Capital Cultural consultou um importante especialista na área, o médico psiquiatra, doutor Jales Clemente, e eu, Andresa Tavares, juntamente com a minha companheira de bancada do Bloco Cultura do Capital Cultural, estou falando da amiga Tereza Rosso, estivemos presentes em entrevista com o doutor Jales Clemente, num cantinho muito especial, e aí a gente está falando do espaço Beatitude, o Beatitude que nos recebeu muito bem e que cedeu aquele lugar maravilhoso para ser o belíssimo palco, o belíssimo cenário da entrevista que verdadeiramente repercutiu muito positivamente para todos que estavam presentes. Já foi assim um espaço de grande aprendizagem para todos nós que participamos daquela manhã de diálogo, e eu tenho certeza que vai impactar positivamente na vida de todos vocês que vão acompanhar as sábias palavras do doutor Jales Clemente. Solta para a gente a entrevista, direção. A depressão é uma doença como outra qualquer. Não dá em árvore, dá em gente. Em qualquer tipo de gente. Deprimidos disfarçam, tentam enganar que estão bem, porque não querem dar trabalho, porque têm vergonha, se escondem. Deprimidos também riem, conversam, contam piadas. Sabe Deus a que preço, de onde tiram essa força, mas conseguem. Só por fora. Por dentro, a depressão come solta. E a pessoa se rói de angústia, uma aflição que paralisa, que inutiliza. As pessoas não são o que a gente imagina, nem o que a gente espera que sejam. As pessoas são o que conseguem ser. É preciso levantar a capa de preconceito que a gente tem com o suicídio. A ideia de que a pessoa era fraca, molenga, sem fé na vida, sem Deus no coração. Frescura, ingratidão, mimimi. Gente, ele tem tudo. Como é que pode ter depressão? Ai, eu no lugar dele eu ia estar bem feliz. Não, nada disso. Você no lugar dele ia estar bem feliz também. Não importa dinheiro, corpo bonito, boas parcerias, amor. Se fosse assim, depressão também não dava em padres cheios de Deus no coração. Depressão dá em quem está vivo. E ninguém é menos ou pior porque tem depressão. E ninguém está livre de ter um dia. Sofre, entre outras coisas, pela solidão, pela incompreensão, pelos olhares e dedos apontados de quem julga o que não entende. As mesmas pessoas piedosas que amparam rapidamente quem tem câncer, jogam para o lado quem tem depressão. O que é a depressão senão um maldito câncer na alma? Só sabe quem passou ou quem teve a coragem de acompanhar de perto. A depressão ela vai tomando conta do seu dia a dia. Dormir é difícil, acordar também é. Uma dor tão infinita que parece que não vai passar. A pessoa se mata para se livrar da dor, porque viver ficou insuportável. A impressão é de que não tem volta, mas tem. Tem terapia, tem medicação. Se esse for o seu caso, procure ajuda. Não desista. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto houver esperança, vale a luta. Bom dia, seguidores do Capital Cultural. Estamos aqui hoje para apresentar o médico psiquiatra Dr. Jales, que vai nos responder algumas perguntas, né, dos nossos seguidores e fazer algumas ponderações sobre o assunto depressão. Dr. Jales, em primeiro lugar, bom dia. E o que é depressão? Oi, Tereza, bom dia.
Depressão é uma doença que afeta a função primordial do ser humano e é uma função superior do cérebro, que é o humor. Então o humor, o nosso humor ele é para ser, que a energia que a gente dá, o ânimo colorido para a vida é para ser no normal, que a gente chama, é para dar vontade de viver, né? Quando as pessoas ficam tristes, e isso demora um tempo, de pelo menos 2 semanas, né, e começam a perder a energia, o colorido, aí começa a afetar, por exemplo, o apetite, o sono, a vontade de fazer as coisas, o prazer que tinha nas coisas antes, a gente já pensa que o cérebro pode estar apresentando sinais e sintomas de que não está funcionando da maneira como funcionava antes e que isso pode ser depressão. Então a função primordial que é afetada nessa doença é o humor, que é um humor deprimido, melancólico, né, triste. Doutor Jales, por que as pessoas ainda resistem em usar medicação para esse tipo de tratamento? Então, tá na nossa cultura de que não remédio pode fazer mal, né? Que remédio pode trazer problemas e principalmente os remédios que são prescritos por psiquiatras, que é o famoso tarja preta, né? Que todo mundo tem medo. E aí os medos são variados, né? Principalmente o medo de ter dependência. Em que sentido? Não é nem de ficar dependente como se fosse uma droga, mas de ter que usar aquela medicação pelo resto da vida. Que depois que começar a tomar o remédio, não vai mais conseguir viver sem aquela medicação. Esse é o principal medo que faz as pessoas desistirem no tratamento. O outro grande medo são os efeitos colaterais que os remédios provocam, como por exemplo tontura, boca seca, vontade de vomitar ou sonolência. Então as pessoas geralmente quando vão à primeira consulta, que vão com esse medo de saber, eu vou ter que tomar um remédio e esse remédio vai me causar que tipo de mal, né? Então é o nosso principal motivo de assunto da primeira consulta, é tirar esses tabus sobre as medicações. Doutor Jales, existe uma relação entre ansiedade, a depressão e o estresse? E quais são os tratamentos para todas elas ou cada uma delas, se não tiver relação? Existe sim, Tereza. O estresse, que é assim uma reação até normal do ser humano, do corpo, né, para enfrentar problemas, situações de perigo, se ele se cronificar, né, eles podem gerar sintomas de ansiedade, que são sintomas de medo exacerbado, taquicardia, sudorese, são todos relacionados a uma resposta do corpo ao enfrentamento de situações de perigo, né? Isso se fica cronicamente no organismo, né, e tende a depois se configurar como um quadro de depressão, ou seja, a pessoa está tanto tempo em perigo que acaba não conseguiu enfrentar e se deprime e fica, vamos dizer assim, em casa, paradinho, quietinho, como outro mecanismo de defesa contra situações estressantes, né? E a gente tem tratamentos, mas o mais importante do tratamento é uma boa avaliação diagnóstica, para saber se realmente aquilo é uma doença. Aí sim a gente começa a falar em tratamento. O tratamento começa na avaliação, quando a pessoa começa a entender se aquilo que ela tem é doença ou se é apenas uma reação normal, emocional a uma situação de vida, né? Os critérios que a gente usa para definir se é uma doença primeiro o mal-estar, né? Os sintomas que a pessoa apresenta de mal-estar e o quanto aquilo está comprometendo a vida dela e o quanto ela não consegue se recuperar normalmente. Então, geralmente, se você tem uma notícia ruim ou se você passa por uma situação difícil, você pode ficar abatida, triste, mas você consegue naturalmente, diante de outras situações prazerosas, ir recuperando o humor e de repente, não, tudo resolveu, eu passei, né? Só que as pessoas que de repente, né, o humor triste ou humor ansioso, estressante permanece, apesar das outras situações estarem dando feedbacks diferentes, né, e não conseguem sair disso sozinhas, aí sim a gente já começa a pensar em eleger os critérios diagnósticos para a doença e iniciar os tratamentos, que são vários, né? O foco hoje do tratamento é que ele seja multidisciplinar. Então, a função do psiquiatra é a escolha do medicamento e a função da equipe, como o psicólogo, terapeuta ocupacional e terapias holísticas, né, seria abarcar todas as outras questões relacionadas a fatores de risco para o adoecimento. E assim,
existe recuperação após um tratamento. A média de tratamento geralmente é de 6 meses, ou seja, tem início, meio e fim. É só a pessoa escolher o remédio certo, o que fazer para que isso tenha um basta também, né? Então, essas suas perguntas eu gostei porque são as principais perguntas das pessoas no consultório. E dos nossos seguidores também. Capital Cultural segue na entrevista com o distinto doutor psiquiatra Jales Clemente, e a pergunta que os nossos seguidores, por essa ocasião, resolveram lançar, doutor, é a seguinte: e em casos de urgência de um paciente com sintomas psiquiátricos, o que fazer? Existem hospitais em que a gente possa estar direcionando esse paciente para o atendimento de urgência? Qual a orientação do direito, né, do campo do direito para o acompanhamento desses pacientes? Então, Andressa, essa pergunta é primordial porque em casos de urgência e emergência, os pacientes eles devem imediatamente procurar os prontos-socorros de hospitais gerais. Então, o hospital que você geralmente frequenta, seja ele qual for da cidade, você deve se dirigir imediatamente para um hospital desse para passar em consulta com o clínico geral. O clínico que está de plantão é quem vai poder avaliar se o que você está passando é uma doença psiquiátrica ou se ela é secundária a uma outra situação. Então, tem muitas doenças que provocam sintomas psiquiátricos. Por exemplo, o próprio infarto. O infarto pode dar uma angústia, pode dar uma falta de coragem para você andar. O AVC no idoso pode dar desorientação. Uma simples infecção urinária no idoso também pode dar desorientação, confusão, agitação, agressividade. Então, o primeiro passo sempre é procurar um pronto-socorro de um hospital geral e obter um diagnóstico. A partir daí, o médico, uma vez que ele configurar que não é uma doença, que não é doença clínica, né, que não é uma infecção, que não é um infarto, que não é uma doença de outra natureza, aí sim ele vai chamar o médico psiquiatra para ir até o hospital, para o médico psiquiatra decidir se ele deve ser internado em um hospital geral ou se ele deve ir para um hospital especializado em psiquiatria. Ok, doutor Jales, a pergunta campeã da sinalização dos nossos seguidores e espectadores é a seguinte: aquela famosa perguntinha, não é? Ainda é comum, apesar da amplitude dos meios de comunicação de massa estarem aí dialogando sobre conhecimento, socializando informações, mas ainda é comum as pessoas associarem de uma forma preconceituosa e também com a ausência de conhecimento a relação entre psiquiatria e casos de loucura? Esse é um fato histórico, né? Em 1793, mais ou menos, que é no fim do século XVIII, um médico chamado Philippe Pinel foi escolhido para tratar aquelas pessoas que estavam numa situação de reclusão e que estavam provocando baderna na cidade, provocando problemas sociais, para tratar elas num ambiente que seria um ambiente manicomial, né? Então, dali nasce a relação entre a psiquiatria e os loucos, ou seja, aqueles que não são iguais a todo mundo e que podem fazer loucuras até do ponto de vista de serem agressivos, né, de tudo mais. E aí, desde essa época até hoje, né, o psiquiatra não só se especializou no tratamento de doenças que são tidas como loucura, como a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, o retardo mental, mas também em outras patologias que são menos complexas, que são as doenças que não são as doenças mentais graves. Então, por exemplo, nós tratamos 9 grandes grupos de doenças. Existem as demências, que também são tratadas com psiquiatras, as dependências de álcool e drogas, a esquizofrenia, né, o transtorno afetivo bipolar, e tem a depressão, as ansiedades, os transtornos do estresse, e também o transtorno do estresse pós-traumático, os transtornos de somatização, hipocondria, os transtornos conversivos, que são sintomas emocionais que aparecem como um sintoma neurológico, como uma fraqueza, um andar desajeitado, né? E tem outras situações, como por exemplo os transtornos de personalidade, que são pessoas que ao longo do seu desenvolvimento vão tendo dificuldade de se adaptar à convivência em grupos, né? Elas podem ter alguns padrões rígidos de comportamentos que tornam essa dificuldade e causam sofrimento para ela e para os outros, que isso também é um campo de atuação do psiquiatra. Além disso, tem os transtornos da sexualidade, como o transtorno da identidade de gênero, o transtorno das disfunções sexuais,
a insônia, as alterações de apetite, como anorexia, bulimia, né? E na parte da infância e adolescência, a gente tem as crianças hiperativas, as crianças que têm atraso do desenvolvimento, as crianças com autismo, crianças com transtornos de aprendizagem. Então, assim, eu entendo que o médico psiquiatra realmente foi tido por muito tempo como um médico de louco, porque desde o início eles foram escolhidos, naquela época nem era que se dava o nome de psiquiatra, se dava o nome de alienista, para tratar aquelas pessoas que foram classificadas como loucas, né? Ao longo desse grande desenvolvimento que nós tivemos até agora, nós tratamos diversas situações clínicas e podemos atuar em várias outras situações que não é somente a loucura, né? É isso aí, turminha. Mais didática do que essa explicação impossível. Fica aqui a gratidão do programa Capital Cultural ao Dr. Jales. Fantástica sua entrevista. E a gente se encontra quarta-feira ao vivo na nossa PNTV, a TV Web do Estado do Rio Grande do Norte. Para a gente também, além dos serviços, sobre quando foi inaugurado, as escalas de funcionamento, com vocês, com a palavra, a gestão da Clínica Beatitude. Olá, meninos, tudo bem, meninas? Beatitude tem 1 ano e 5 meses. Beatitude é um espaço de coworking, né, onde a gente tem vários profissionais interagindo com o bem-estar, né, do outro. Então, Beatitude oferece podologia, vários tipos de massagem, tem um salão, a yoga, a meditação, o pilates, a massoterapia, a estética. Então, Beatitude é um espaço onde você vem para se cuidar. É um espaço voltado para o bem-estar. É isso aí. Corre todo mundo para cá, recorrer aos serviços de bem-estar da Beatitude, até porque geograficamente fica muito estratégico, muito central, no coração de Natal, aqui na paralela da Hermes da Fonseca, próximo ao Nordestão, próximo à Academia Pulse. Não tem justificativa, tem que correr todo mundo para cá, porque o acompanhamento é holístico, é integral, vale a pena. A mulherada, principalmente, merece muito. Então, missão cumprida do Bloco Cultura do Capital Cultural, que cumpriu uma agenda de diálogo interdisciplinar, entrevistando, é importante repetir, o doutor psiquiatra Jales Clemente, e também aproveitando esses momentos finais aqui do nosso quadro para agradecer a todas que compõem o espaço de bem-estar e estética, a Clínica Beatitude, que nos recebeu de braços abertos para desenvolver essa entrevista, essa produção do conhecimento, que tem tudo a ver com o mundo da saúde, com o campo de produção do conhecimento da saúde, que recebeu o nosso programa de braços abertos. Então, um forte abraço e a nossa gratidão ao Dr. Jales e também a toda a mulherada que compõe o empreendimento Beatitude. A gente fica por aqui até semana que vem e a gente promete seguir na linha das sinalizações conceituais que os nossos espectadores e seguidores fornecem sempre para a gente. Beijo, beijo, beijo. Tereza Rosso, beijo. Você está brilhante nos nossos exercícios de cooptação externa do Capital Cultural. É isso aí.